Vamos então resolver a ficha número 45 sobre adição e subtração de números decimais. Esta ficha tem 4 perguntas. Vamos começar aqui pela primeira pergunta, que diz o seguinte: o pai do Hélio fez 2 bolos de laranja para uma festa de aniversário do Hélio e cortou cada um em 10 fatias iguais. Estavam 14 pessoas na festa, tendo cada uma comido uma fatia. Observa a reta numérica e explica o que cada seta representa. Portanto, temos aqui uma reta numérica em que neste caso a unidade está dividida em 10 partes, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e portanto temos uma primeira seta vermelha que vai do 0 ao 11, 12, 13 ao 14, temos uma seta preta que vai do 0 ao 2, ou seja, 20 partes, e temos uma seta verde que vai do 14 ao 20, ou seja, 6 partes. Portanto, pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Observa a reta numérica, portanto, a primeira seta é a seta que vai do número 0 ao número 2, isto é, tem 20 partes. Né? Cada unidade está dividida em 10 partes, portanto, temos 2 unidades vezes 10 dá 20 partes. Portanto, o que é que representa esta seta? Esta seta preta representa as 20 fatias em que os 2 bolos foram cortados pelo pai do Hélio. Portanto, o pai do Hélio cortou cada bolo em 10 fatias. Portanto, 10 fatias vezes 2 bolos dá 20 fatias. A seta a vermelho, que vai do 0 ao 14, representa o quê? Representa as 14 fatias que foram comidas pelas 14 pessoas que estavam na festa. A seta verde, que vai desde o 14 ao 20, é uma seta que representa uma quantidade igual a 6. Este 6 representa exatamente as 20 fatias em que foram cortadas os 2 bolos, menos as 14 fatias que foram comidas pelas 14 pessoas. Portanto, 20 menos 14 dá 6. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? A seta preta representa as 20 fatias em que foram cortados os 2 bolos que o pai do Hélio fez. Portanto, é este comprimento todo. A seta vermelha representa as 14 fatias que foram comidas pelas 14 pessoas que estavam na festa. Está aqui. Portanto, 10, 11, 12, 13, 14. E a seta verde representa as 6 fatias que sobraram. Portanto, 20 menos 14 dá 6. Vamos à segunda pergunta. Utiliza a reta numérica para fazer os cálculos. Vê o exemplo. Portanto, aqui temos a reta numérica, temos aqui o número 0,7, isto é 0 unidades e 7 décimas, e adicionamos 5 décimas. Quanto é que vamos obter? 7 décimas mais 5 décimas, vamos obter 12 décimas. Ou seja, 1 unidade e 2 décimas. E depois temos estes dois exemplos aqui. Isto é, quanto é que nós temos que adicionar a 1 unidade e 4 décimas para obter 2 unidades? E neste terceiro, quanto é que nós temos que adicionar a 2 unidades e 1 décima mais 0 unidades e 3 décimas para obter 3 unidades? Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver o nosso exemplo. Temos então 7 décimas. Quanto é que nós temos que adicionar a 7 décimas para obter 1 unidade e 2 décimas? Temos que adicionar 1 décima, mais 1 décima, mais 1 décima, mais 1 décima, mais 1 décima. Isto é, 1, 2, 3, 4, 5 décimas, certo? Neste caso temos uma adição de parcelas iguais, de 5 parcelas iguais, a 1 décima. Vamos obter 5 décimas. Portanto, podemos substituir uma adição de parcelas iguais por uma multiplicação, em que um dos fatores é o número de vezes em que essa parcela aparece e o outro fator é o valor da respectiva parcela. Neste caso temos 5 parcelas vezes 0,1, ou seja, 1 décima, vai dar 5 décimas. Ora vejamos, aqui no algoritmo da multiplicação. 5 vezes 1 é 5 e vão 0 unidades para a ordem das unidades. 5 vezes 0 é 0, com 0 que já lá estava dá 0. Portanto, 5 vezes 0,1 dá 0,5. Então vamos agora fazer a adição. 0,7 mais 0,5 tem que dar 1,2. Vamos confirmar no algoritmo da adição. 7 e 5 são 12 e vai uma unidade para a ordem das unidades. Ficam aqui duas décimas. E depois temos 1 mais 0 dá 1.
Isto é, 0,7 mais 0,5 dá 1,2. Portanto, confirma, não é assim? Vamos então ver os exemplos seguintes. Quanto é que nós temos que adicionar a 1,4 para obtermos 2 unidades? Temos então que adicionar uma décima, mais 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 uma décima, para dar 2 unidades. Portanto, temos que adicionar 6 décimas. Isto é, podemos substituir a adição de parcelas iguais por uma multiplicação de dois fatores, em que um deles é o número de parcelas iguais, são 6, e o outro é o valor da parcela. 6 vezes 0,1 dá 0,6. Isto é, 6 vezes uma décima dá 6 décimas. Vamos confirmar aqui no algoritmo da multiplicação. 6 vezes 1 é 6, e vão 0 unidades para a ordem das unidades. 6 vezes 0 é 0, com o 0 que já lá estava, dá 0. Portanto, 6 vezes 0,1 dá 0,6. Vamos então confirmar. 1,4 mais 0,6, 4 mais 6 décimas dá 10 décimas, ficam 0 décimas aqui na ordem das décimas e passam 10 décimas para a ordem das unidades, ou seja, uma unidade, 1 mais 1 dá 2, portanto dá 2 unidades. Portanto, 1,4 mais 0,6 dá 2 unidades, portanto confirma. Vamos ver então de outra maneira. Como é que nós podemos determinar este valor aqui? Nós temos aqui uma adição de duas parcelas, e nessa adição conhecemos uma das partes e conhecemos o todo, o que significa que nos falta conhecer a outra parte. Recorrendo às propriedades do prato de três divisões, nós sabemos que qualquer parte é igual à diferença entre o todo e a outra parte. Então, neste caso, nós fazemos a diferença entre 2, que é o todo, e a parte que conhecemos, que é 1,4. Podemos tirar 4 a 0? Claro que não. Temos que pedir uma unidade emprestada à ordem das unidades. Então, fica aqui uma unidade e passa uma unidade para a ordem das décimas, ou seja, as 10 décimas, que somadas às 0 décimas que já lá estavam, dá 10. Podemos tirar 4 décimas a 10? Claro que podemos, ficam 6. E aqui, podemos tirar uma unidade a 1? Claro que podemos, ficam 0. Então, está confirma. 2 menos 1,4 dá 0,6, foi o valor que nós terminamos antes. Vamos ao seguinte. Quanto é que nós temos que adicionar a 2,1 mais 0,3 para obter 3 unidades? A primeira parcela é 2,1, adicionamos 3 décimas, cá está, uma décima, mais uma décima, mais uma décima, ou seja, 3 décimas. Temos aqui uma adição de 3 parcelas iguais a 0,1, dá 0,3. E depois é o valor que nós precisamos determinar. Quanto é que nós temos que adicionar a 2,4 para obter 3? Temos que adicionar mais 6 parcelas, cá está, iguais a 0,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para chegar aos 3. Então temos 3 parcelas iguais a 0,1 vezes 0,1, mais 6 parcelas iguais a 0,1, é quanto? É 0,9. Portanto, temos aqui 9 décimas. 3 décimas mais 6 décimas dá 9 décimas. Então vamos confirmar. Se adicionando 9 décimas a 2,1, isto é, 2 unidades e uma décima, vamos obter 3 unidades. Vamos ao algoritmo da adição. 9 e 1, 10. 10 décimas. Ficam aqui 0 décimas e passam 10 décimas para a ordem das unidades, ou seja, uma unidade. 1 mais 2 mais 0 dá 3. Cá está confirmado. 2,1 mais 0,9 dá 3 unidades. Podemos então confirmar este valor, 0,9, utilizando a segunda estratégia. Nós temos uma adição de 3 parcelas, a soma das partes, neste caso 3 partes, é igual ao todo, correto? Nós sabemos 2 partes, falta-nos saber uma, e temos o todo. Então, se fizermos a diferença entre o todo e a soma das partes conhecidas, que neste caso é 2,1 mais 0,3 dá 2,4, vamos obter a parte que nos falta. Podemos tirar 4 a 0? Claro que não podemos. Temos que pedir uma unidade emprestada à ordem das unidades. Ficam ali 2 unidades, passam uma unidade para a ordem das décimas, ou seja, 10 décimas. 10 décimas com o 0 que já lá estavam dá 10. Podemos tirar 4 décimas a 10? Claro que podemos, ficam 6. Podemos tirar 2 unidades a 2 unidades? Claro que podemos, ficam 0. Então, 3,0 menos 2,4 dá 0,6. 0,6 é exatamente a parcela que nos faltava. São estas 6 décimas. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O que nos faltam aqui. Cá está. 6 vezes 0,1 dá 6 décimas. Correto? Portanto, resumindo, o que é que nós temos? 0,7 mais 0,5 dá 1,2. Portanto, precisamos de somar
5 décimas a 7 décimas para obtermos uma unidade e 2 décimas. No segundo caso, precisamos somar 6 décimas a 1 unidade e 4 décimas para obter 2 unidades. Cá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para passar de 1,4 para 2, precisamos adicionar 6 décimas. No último caso, temos 2,1 mais 0,3, são 2,4. Portanto, 1, 2, 3 décimas é 2,4 aqui. Quanto é que nós temos que adicionar a 2,4 para chegar a 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimas. Cá está, 6 décimas. Correto? Vamos ver o terceiro problema. Calcula mentalmente estas subtrações. Repara que nas primeiras 6 conhecemos o aditivo e desconhecemos o subtrativo. E nestas últimas 3 desconhecemos o aditivo. Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos recordar a regra do prato de 3 divisões. Nós sabemos que o aditivo é igual ao resto mais o subtrativo. Ou seja, qualquer uma das divisões menores, seja esta 1,4 ou 0,6, é igual à diferença entre a divisão maior, que é o todo, e a outra menor, que é uma das partes. Portanto, podemos dizer que o subtrativo é igual à diferença entre o aditivo e o resto. Então vamos ver o primeiro caso. 2 menos qualquer coisa é igual a 1,4. Isto é, o subtrativo vai ser igual à diferença entre o aditivo e o resto. Imaginemos então uma reta numérica aqui, graduada de 0,1 em 0,1. A unidade medida é 1 décima. Temos aqui 0 unidades, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Onde é que está o 1,4? O 1,4 está entre 1 unidade e 2 unidades. E abaixo de 1,5. É assim? Temos aqui 1 unidade, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Quanto é que nós temos que adicionar a 1,4 para chegarmos a 2 unidades? Vamos pensar assim mentalmente. Vamos imaginar a contagem de 5 décimas em 5 décimas, não é assim? Então passamos para as 5 décimas seguintes. Quanto é que nos falta adicionar a 1,4 para obtermos 1,5? É 1 décima. E depois, para passar de 1,5 para 2, é 5 décimas. Estamos a ver que no total temos 1 décima mais 5 décimas, temos 6 décimas. É assim que devemos pensar mentalmente. Portanto, 1,4 para 1,5 é 1 décima e depois de 1,5 para 2 são mais 5. Portanto, dá 6 décimas. Repara que mentalmente é assim que nós podemos fazer. Se fizéssemos em termos de algoritmo, fazíamos a diferença entre 2 e 1,4. E então íamos obter na mesma 0,6. Em termos mentais, é assim que devemos pensar. Convém-nos contar de 5 em 5, neste caso, mas para acertarmos precisamos de pensar aqui em termos de 1 décima, para posicionarmos em 1,5. Não é assim? Portanto, temos 1 décima e depois é fácil, de 1,5 para 2 é 5 décimas. Portanto, 1,5 mais 0,5 dá 0,6. Vamos ver já os seguintes e vais perceber melhor. Agora imaginemos 3,5 menos qualquer coisa é igual a 2. Temos na mesma a reta numérica. O 2, que é o resto, coincide com o número inteiro anterior. E depois o 3 é o número inteiro posterior. Quanto é que nós temos que adicionar a 2 para chegarmos a 3,5? Aqui é fácil. Já podemos pensar em 5 décimas de cada vez. Para passarmos de 2 a 3, adicionamos logo uma unidade, certo? E para passarmos de 3 para 3,5, adicionamos 5 décimas. Então 1 mais 0,5 dá 1,5, ou seja, 1 unidade e 5 décimas, ou seja, 15 décimas. Cá está, 3,5 menos 1,5 dá 2. Portanto, para passarmos de 2 a 3,5, precisamos de adicionar 1 unidade e 5 décimas. 1 unidade mais 5 décimas. Vamos ao seguinte. 4,6 menos qualquer coisa dá 3. Quanto é que nós temos que subtrair a 4,6 para obtermos 3? Ou de outra maneira, na reta numérica, quanto é que nós temos que adicionar a 3 para chegarmos a 4,6? Para passarmos de 3 a 4 precisamos de uma unidade. Depois precisamos de 6 décimas, que são 5 mais 1, certo? 1,6. Portanto, se subtrairmos 1,6 a 4,6, vamos obter 3. Ou de outra maneira, para passarmos de 3 a 4,6, temos que adicionar 1 unidade e 6 décimas. 1 unidade mais 6 décimas. Vamos ao seguinte.
6,8 menos um determinado valor é igual a 5. Isto é, em termos de reta numérica, como é que nós podemos pensar? 6,8 está entre 6 e 7 e à direita de 6,5. Portanto, para passarmos de 5 a 6 precisamos de adicionar uma unidade, e para passarmos de 6 a 6,8 precisamos de adicionar 5 décimas mais 3 décimas. Cá está, 1, 2, 3. Isto é 8. Poderíamos desdobrar em uma unidade mais 5 décimas mais 3 décimas. Dá na mesma 1,8. Portanto, se subtrairmos 1,8 a 6,8, vamos obter 5 unidades. De outra maneira, se nós adicionarmos 1,8 a 5 unidades, vamos obter 6,8. Cá está, uma unidade mais 0,8 dá 6,8. A seguinte, 7,4 menos um determinado valor é igual a 6,4. Qual é esse valor? Vamos ver a reta numérica. 6,4 está entre 6 e 7 e à esquerda de 6,5. Quanto é que nós temos que adicionar a 6,4 para obtermos 7,4? Então, neste caso, temos que adicionar 6 décimas, aqui, que será uma décima mais 5 décimas, e depois temos que adicionar mais 4 décimas. 6 mais 4 dá 10 décimas, 10 décimas é uma unidade. Isto é, para passarmos de 6,4 para 7,4, precisamos de adicionar uma unidade. O seguinte, 9,9 menos um determinado valor é igual a 9,5. Isto é, em termos de reta numérica, como é que nós podemos raciocinar? 9,5 está entre o inteiro 9 e o inteiro 10. Quanto é que nós temos que adicionar a 9,5 para obtermos 9,9? 9,9 é aqui, temos que adicionar quanto? Uma décima, mais uma décima, mais uma, ou seja, 4 décimas, certo? Ou seja, se subtrairmos a 9,9 4 décimas, vamos obter 9,5. Ou de outro modo, se nós adicionarmos a 9,5 0,4, ou seja, 4 décimas, cá está 1, 2, 3, 4, vamos obter 9,9. Agora vamos ver o conjunto dos últimos 3 exercícios, cuja regra é a seguinte: o todo é igual à soma das partes. Isto é, o aditivo é igual à soma do subtrativo com o resto. É o caso desta. Nós desconhecemos o aditivo. Portanto, o aditivo vai ser igual à soma do subtrativo com o resto. Vamos pensar no primeiro. Qual é o número que nós obtemos adicionando a 0,2 8 décimas? Ou a 0,8 2 décimas. É indiferente, não é assim? Portanto, 0,2 está entre 0 e 1 e à esquerda de 0,5. Quanto é que nós temos que adicionar a 0,2 para obtermos 1? Temos que adicionar então 8 décimas. Cá está 3 décimas, portanto 1, 2, 3, mais 5 décimas. 0,3 mais 0,5 dá 0,8, ou seja, 8 décimas. 0,2 mais 0,8, 0,2 mais 0,8 vai dar uma unidade. Portanto, uma unidade é o nosso aditivo. Portanto, é o todo, não é? Este todo é igual à parte 0,2 mais a parte 0,8. Vamos ver o seguinte. Neste caso, qual é o número que nós obtemos adicionando 5 décimas a 5 décimas? Considerando aqui a reta numérica, 5 décimas 0,5 está entre um inteiro 0 e o inteiro 1. Neste caso está a meia distância, não é? Se adicionarmos 5 décimas a 5 décimas, temos aqui uma décima, 2, 3, 4, 5, vamos obter uma unidade. Ou seja, 5 décimas mais 5 décimas é igual a uma unidade. Finalmente, o último, que número é que nós vamos obter adicionando a 2,5 7 unidades? Considerando aqui a reta numérica, 2,5 está compreendido entre o inteiro 2 e o inteiro 3. Se adicionarmos 7 unidades, como estamos a fazer a adição do número decimal com um número inteiro, 7, só vamos ter que adicionar a parte inteira. Neste caso, o 2 com o 7 vai dar 9. A parte decimal mantém-se a mesma do que o número, ou seja, que a parcela decimal. Portanto, 2,5 mais 7 vai dar 9,5, ou seja, 9,5. Na reta numérica podemos fazer isto por partes. Para passarmos 2,5 a 3, que é o inteiro seguinte, adicionamos 5 décimas. Depois de 3 até 9 temos 6 unidades.
e depois temos mais 5 décimas para chegar ao 9,5. Portanto, 2,5, 3, 3 e 6, 9, 9 mais 5 décimas dá 9,5. Portanto, resumindo, qual é o número que nós temos que adicionar a 1,4 para obtermos 2? É 6, 6 décimas. Portanto, 1,4 mais 6 décimas, temos aqui 1 e 5 são 6, 6 décimas vai dar 2. Ou de outro modo, se subtrairmos 6 décimas a 2 unidades, vamos obter 1,4. 3,5 menos 1,5 é igual a 2. Isto é, se subtrairmos a 3,5 uma unidade, 5, vamos obter 2 unidades. Estamos aqui 3,5, subtraímos 1,5, que é 5 décimas mais uma unidade, vamos obter 2. Ou, se adicionarmos a 2 unidades 1,5, vamos obter 3,5. Temos aqui uma unidade mais 5 décimas, vamos obter 3,5. Se subtrairmos 1,6 a 4,6, vamos obter 3 unidades. Cá está, 4,6 menos 6 décimas menos uma unidade, vamos obter 3. Ou, se adicionarmos a 3 unidades 1,6, vamos obter 4,6. Isto é, temos aqui 3 mais uma unidade 4, mais 6 décimas vai dar 4,6. O seguinte, 6,8 menos 1,8 vai dar 5 unidades. Isto é, se subtrairmos a 6,8 uma unidade e 8 décimas, temos aqui 8 décimas menos uma unidade, vamos obter 5 unidades. Ou, se adicionarmos a 5 unidades uma unidade e 8 décimos, uma unidade mais 8 décimos, vamos obter 6 unidades e 8 décimos. O número seguinte, se subtrairmos uma unidade a 7,4, vamos obter 6,4. Temos aqui 7,4, se subtrairmos uma unidade, temos aqui 4 décimas mais 6 décimas, vamos obter 6,4. Ou de outro modo, se adicionarmos a 6,4 uma unidade, vamos obter, temos aqui 6,4, 6,5, mais 5 décimas dá 6 décimas, dá 7, e depois mais 4 vai dar uma unidade. Se subtrairmos a 9,9, 4 décimas, 9,9, 4 décimas, 1, 2, 3, 4, vamos obter 9 unidades e 5 décimas. Ou, se adicionarmos a 9 unidades e 5 décimas 4 décimas, portanto 1, 2, 3, 4, vamos obter 9 unidades, 9, isto é, 9 unidades e 9 décimos. Que número é que nós obtemos se adicionarmos a 2 décimas 8 décimas? Se adicionarmos a 2 décimas, que está compreendido entre o inteiro 0 e o inteiro 1, se adicionarmos 8 décimas, temos aqui 3 mais 5, 8, vamos obter uma unidade. Que número é que vamos obter se adicionarmos a 5 décimas 5 décimas? Temos aqui 5 décimas, que está entre o inteiro 0 e o inteiro 1. Se adicionarmos 5 décimas, vamos obter também uma unidade. E finalmente, que número é que nós vamos obter se adicionarmos a 2 unidades e 5 décimas, que é um número decimal que está compreendido entre 2 e 3, se adicionarmos 7 unidades? Basta, como nós estamos a somar um número decimal com o número inteiro, basta somar as partes inteiras, isto é, 2 mais 7 vai dar 9, mantém a parte decimal do número decimal, ou seja, vai dar 9,5. Se virmos aqui na reta numérica, temos 2,5 mais 5 décimos dá 3, depois temos mais 6 e depois mais 5 décimos. Isto é, vai dar 9,5, ou seja, 9,5. Vamos finalmente à quarta pergunta. Efetua as operações utilizando os algoritmos. Temos aqui uma adição e 2 subtrações. Pousa o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. 16 mais 2,5 mais 1,4. Quanto é que dá isto? 0 mais 5 mais 4 décimas dá 9 décimas. Como não atinge as 10 décimas, mantemos aqui o 9 e vão 0 unidades para a ordem das unidades. 0 mais 6 mais 2 mais 1 dá 9. Ficam aqui 9 unidades e vão 0 dezenas para a ordem das dezenas. 0 mais 1 dá 1. Portanto, podemos concluir que 16 mais 2,5 mais 1,4 é igual a 19,9. Vamos ao segundo algoritmo. 32 mais 15,5 mais 0,8. 0 mais 5 mais 8 dá 13 décimas.
ficam aqui 3 décimas e vão 10 décimas, ou seja, uma unidade para a ordem das unidades. 1 mais 2 mais 5 dá 8. Como não atinge as 10 unidades, ficam aqui na mesma as 8 unidades e vão 0 dezenas para a ordem das dezenas. E então, na ordem das dezenas, temos 0 mais 3 mais 1 dá 4. Isto é, 32 mais 15,5 mais 0,8 é igual a 48,3. Vamos ver as subtrações. 39,6 menos 14,5. Podemos tirar 5 a 6, claro que podemos, fica uma décima. Podemos tirar 4 unidades a 9 unidades, claro que podemos, ficam 5 unidades. Podemos tirar uma dezena a 3 dezenas, claro que podemos, ficam 2 dezenas. Portanto, 39,6 menos 14,5 é igual a 25,1. Vamos ver finalmente a última. 24 menos 16,9. Podemos tirar 9 décimas a 0 décimas? Claro que não. Temos que pedir uma unidade emprestada à ordem das unidades. Ficam aqui 3 unidades e passa uma unidade para a ordem das décimas, ou seja, 10 décimas, que adicionadas às 0 décimas que já lá estavam, ficam 10 décimas. Podemos tirar agora 9 décimas a 10, claro que podemos, fica uma. Podemos tirar 6 unidades a 3 unidades, claro que não podemos. Temos que pedir uma dezena emprestada ou 2. Fica então ali uma dezena, passa uma dezena para a ordem das unidades, ou seja, 10 unidades, que adicionadas às 3 que já lá estavam, faz 13 unidades. Podemos tirar 6 unidades a 13, claro que podemos, ficam 7. E podemos tirar uma dezena a uma dezena, claro que podemos, ficam 0. Portanto, 24,0 menos 16,9 é igual a 7,1. Resumindo, portanto, 16 mais 2,5 mais 1,4 é igual a 19,9. 32 mais 15,5 mais 0,8 é igual a 48,3. 39,6 menos 14,5 é igual a 25,1. E finalmente 24 menos 16,9 é igual a 7,1.